Muito bem, vamos então para o segundo encontro de membros inferiores e glúteos. E vou falar agora habitualmente chamo de mesa flexora, mas também vou falar da cadeira flexora de joelhos. Quer dizer, não vou falar só desses dois exercícios, vou falar dessa cadeia posterior de músculos, os isquiotibiais principalmente, os músculos que fazem a flexão do joelho, né? Essa é a ideia. Bom, esse exercício basicamente é assim. Eu habitualmente não dou muitos, não fico comentando muitos exercícios, porque a maior parte das pessoas já conhece. E quem não conhece facilmente acessa isso na internet. Mas é um movimento muito simples, flexão do joelho, pode ser assim, deitado, né, decúbito ventral, ou sentado. Essas são as principais estratégias. Vamos falar desses músculos da parte posterior da coxa, o bíceps femoral. O bíceps tem duas cabeças, por isso é chamado de bíceps. A cabeça longa na tuberosidade, origem na tuberosidade isquiática e ligamento sacrotuberoso. Só reforçando, a gente vai falar aqui dos isquiotibiais. Isquiotibiais exatamente porque tem origem no isquio e inserção na tíbia, né? Isquiotibial, então isquiotibiais, esses músculos que têm origem no isquio, inserção na tíbia, fazem parte dos isquiotibiais. São três, sendo que o bíceps tem duas cabeças. Então, bíceps femoral, origem, tuberosidade isquiática, ligamento sacrotuberoso. Isso é a cabeça longa. A cabeça curta é o único dos isquiotibiais que não tem origem no quadril. Tem origem no lábio lateral da linha áspera, como a gente está vendo aqui. E a inserção de todos eles, todos os isquiotibiais, é uma inserção comum na cabeça da fíbula e côndilo lateral da tíbia. Ação, extensão do quadril, aqui já é algo importante, é um músculo, nós estamos falando, os isquiotibiais são biarticulares, né? Então passam por duas articulações, do quadril e do joelho. Então tem ação no quadril e tem ação no joelho. Então, uma ação é a extensão do quadril, a flexão do joelho, que é específica daquele exercício que eu estou falando ali, flexão do joelho, e também participa da rotação lateral do joelho. Rotação lateral do joelho. A cabeça curta, obviamente, não tem ação no quadril, porque não tem origem lá, tá? Mas os outros sim. Isso aqui é só para mostrar um pouco da parte anatômica. Então, o único dos isquiotibiais que não participa da extensão do quadril. O semitendinoso, ou semitendíneo, origem tuberosidade isquiática, inserção superfície medial da tuberosidade da tíbia numa região chamada pata de ganso. Eu vou mostrar mais adiante o que é essa pata de ganso. Ações, extensão do quadril, porque tem origem no quadril, então tem ação no quadril. Flexão do joelho e rotação medial do joelho, sempre lembrando que o joelho só faz rotação quando não está estendido, né? Quando ele está a articulação está contraída, está flexionada. Semimembranoso, origem também na tuberosidade isquiática, inserção no côndilo medial da tíbia, e ação, como a dos demais, extensão do quadril, flexão do joelho e rotação medial do joelho. Aqui uma visão desses músculos, na cabeça longa do bíceps, a curta, o semitendíneo, o semitendinoso, e o semimembranoso, o semimembranáceo. Essa membrana aqui ajuda a dar nome a ele, nessa parte mais esbranquiçada. E participa também da flexão do joelho, embora
às vezes é comum que se esqueça disso ou não se comente, mas os gastrocnêmios, eles participam da flexão do joelho também, embora não seja sua principal ação, mas participa porque também é um músculo biarticular com origem aqui no fêmur, como a gente vê aqui, ó, o gastrocnêmio medial e lateral, origem no côndilo medial do fêmur, ou lateral, né, o gastrocnêmio medial no côndilo medial e o gastrocnêmio lateral no côndilo lateral, e inserção no calcâneo. Ações, flexão do joelho, e a mais comum, a mais conhecida, a flexão plantar do tornozelo, mas não podemos esquecer dessa ação importante que é na flexão do joelho, porque os gastrocnêmios são músculos biarticulares começando no fêmur. Isso é bastante importante para a gente. É aquela mesma história da aula anterior. A gente não precisa saber todas as referências anatômicas, ou não precisa pelo menos memorizar tudo, mas há coisas que não tem como não saber. Ou deixar de saber, e uma delas é que a origem do gastrocnêmio é no fêmur. Poplíteo, um músculo que a gente fala pouco, ele tem uma participação, um músculo menor, e tem uma participação mais na estabilidade do joelho, ele tem origem no côndilo lateral do fêmur. Inserção na linha solear da face posterior da tíbia, ele não é um isquio tibial, porque não tem origem no isquio. Ação, flexão e rotação medial do joelho, é um músculo mais de estabilidade, mas também participa da flexão do joelho, portanto participa daquele exercício que eu comentei ali atrás. Voltando ao exercício, então esse é um exercício muito simples, né? Um exercício de um movimento bastante tranquilo, fácil de entender. E a gente vai ver o que tem de diferente aqui, o que a gente pode pensar em termos de variação. E a principal variação tem a ver com a posição do quadril e a posição do tornozelo, porque a posição do tornozelo e quadril afetam o comprimento dos músculos efetores aqui, né? Então, se o quadril estiver mais flexionar, por exemplo, se o tronco dela estivesse aqui para baixo, essa musculatura ficaria mais estendida. E se eu movimento aqui o tornozelo, né, se eu ponho o tornozelo para a ponta do pé para frente, para cá, eu estendo os gastrocnêmios, e essa extensão, ou o oposto, né, a flexão, a diminuição, o encurtamento, afetará na produção de força desses músculos, né? Então é isso que dá para a gente modular e conversar sobre isso. Eu vou falar principalmente disso aqui, da alteração do pé. Então se você afeta a posição do pé, você aumenta ou diminui a participação do gastrocnêmio. Então eu vou começar por baixo aqui. Se o pé estivesse lá para cima, os gastrocnêmios estariam mais encurtados e teria uma menor participação neste movimento. Por outro lado, se eu colocar a ponta do pé para baixo, como ela apontando para cá, eu estendo os gastrocnêmios e eles terão uma participação maior nesse movimento. E qual é a importância disso? É uma importância de tomar de decisão do que eu quero priorizar no exercício. Então, se eu quero dar prioridade à musculatura posterior da coxa, que geralmente é o objetivo nesse exercício, é melhor que eu faça o encurtamento dos gastrocnêmios, então botando a ponta do pé para lá, né, fazendo uma dorsiflexão ou uma flexão plantar, né? E aí eu encurto os gastrocnêmios e eles participarão menos, obrigatoriamente os outros músculos precisam participar mais. Por outro lado, se você quer ao mesmo tempo também valorizar os gastrocnêmios nesse exercício, coloque a ponta do pé de maneira a estender, né, a ponta do pé para baixo neste caso aqui, mas estendendo, né, fazendo uma dorsiflexão para estender os gastrocnêmios, e aí você muda a participação desses músculos, né? Essa é a principal questão aqui. É o que mostra a Claudio Roni naquele livro que eu já comentei, embora ele mostre um outro exercício aqui, e também esse exercício, porque como a voluntária aqui vai ficar na posição vertical,
altera também lá em cima a posição do quadril, então afeta um pouquinho lá em cima também. Mas o mais importante, o que eles quiseram mostrar é aqui. Veja a posição do pé e vamos ver o que acontece. Eu não sei por que razão eles não mediram os gastrocnêmios, né? Talvez por causa da dificuldade física aqui porque a gente sabe que nesse exercício há um rolamento aqui e deve ter atrapalhado a medida. Então eles fizeram, a gente faz uma interpretação dos gastrocnêmios aqui pelo que acontece nos isquiotibiais. Então vamos ver aqui, por exemplo, nessa flexão plantar, os gastrocnêmios encurtados obrigará que essa musculatura posterior na coxa trabalhe mais, e é o que aconteceu. Olha, compare o bíceps femoral aqui com aqui, o semitendinoso aqui, e o semembranoso aqui e aqui. Veja que em todos eles tiveram que trabalhar um pouco mais, porque os gastrocnêmios estão trabalhando menos. E aqui trabalharam menos porque os gastrocnêmios estão trabalhando um pouco mais, mas a gente não tem a medida dos gastrocnêmios. Mas se tivesse, a gente ia encontrar exatamente isso, gastrocnêmios trabalhando mais. O sólio não, talvez vocês estejam perguntando, e o sólio não é um músculo biarticular, então ele só participa do movimento do tornozelo. Bom, e aí existem outras máquinas, e a ideia é sempre a mesma. Se você mudar a posição do tornozelo ou do quadril, você vai afetar um pouco a participação. No quadril eu ainda não falei, mas, por exemplo, se ela tivesse com o tronco projetado à frente, né, como de repente tivesse uma mesa aqui ela deitada, isso estender mais essa musculatura, e essa musculatura passaria a ter mais competência para fazer o trabalho. É uma forma também de você valorizar e conseguir inclusive vencer uma carga um pouco maior. Mas se quiserem buscar mais máquinas, por exemplo, sobre esse exercício, é só jogar isso aqui num buscador qualquer. Por exemplo, diferentes máquinas para o mesmo objetivo. Aqui nós temos a mesa flexora e aqui uma cadeira flexora. Tem o mesmo objetivo, mas não são exatamente iguais. Repare que a posição do quadril é bem diferente. Aqui ele sentado, então eu tenho um ângulo aqui entre coxa e dorso bem diferente daqui, que a moça está quase alinhada, né? Então o ângulo aqui entre tronco e coxa é bem maior e aqui bem menor. Isso afeta o que acontece, afeta a musculatura posterior, né? Aqui a musculatura, aqui embaixo, né? A musculatura posterior vai estar mais alongada e aqui menos alongada. Isso afeta a curva de força, como eu estou mostrando aqui. Ó. Isso aqui é uma curva de força dos dois exercícios. Veja, isso aqui é o comportamento em diferentes ângulos, 80, 100, 120, 140, 160 graus. E veja que o comportamento na curva de força não é exatamente a mesma coisa. Repare que nesse caso aqui, exatamente onde o músculo está mais alongado é onde ele produziu mais força e depois vai perdendo um pouco da competência. Nesse caso aqui, produziu mais força perto de 120 graus. Então tem uma curva um pouco diferente. Eu gosto muito desse livro, principalmente treinamento de força. Vocês verão, quem assistir treinamento de força, assistir vídeo de treinamento de força ou fizer a disciplina, eu cito bastante esse livro, que é de dois professores canadenses, bem conhecidos no mundo da fisiologia e do treinamento de força. E tem grande importância, por exemplo, o ganho de hipertrofia? Aparentemente não. O ganho de força? O ganho de força a gente sabe que a variabilidade do exercício é importante e a especificidade é mais importante, né? Então a gente sabe que se a pessoa quer ganhar força, tem que pensar sempre no princípio da especificidade. Mas em termos de hipertrofia, possivelmente um treinamento fazendo um ou outro não deve dar grande diferença. Mas o fato deles não serem exatamente a mesma coisa é um sugestivo de que é bom trabalhar e variar os exercícios, né? Porque não é exatamente igual. Então, dos flexores, acho que as coisas mais importantes é isso.
as alterações de quadril e tornozelo mudam um pouco a participação dos músculos e a competência desses músculos. É isso que dá para se fazer e que se pode fazer. E é bom usar os dois. Na dúvida entre usar um e o outro, use os dois. Vamos falar dos adutores agora. Então aqui um dos exercícios para adução, mas são uma porção. E vamos falar desses músculos adutores. Os adutores há vários músculos, né, que fazem adução. Vamos começar aqui com o grácil. O grácil tem origem na síntese púbica, então lá no quadril, e ramo inferior do pubis, e tem inserção na tuberosidade da tíbia, também na chamada pata de ganso, que eu ainda vou falar dela mais para frente. Adução, obviamente, do quadril, mas ele, pela posição dele, de origem e inserção, ele também tem outras ações. A flexão do joelho e rotação medial do joelho. Tá? É sempre, às vezes, o músculo ele não tem uma dada ação numa posição, mas passa a ter uma ação numa outra. Às vezes ele não tem ação quando o joelho está estendido, mas passa a ter quando está flexionado. Então, as funções de músculo dependem muito da posição articular. Tá? Aqui são as funções principais. O grácil, ainda no grácil, na verdade, é só para falar aqui da pata de ganso. A pata de ganso é por causa dessa característica, né? São 3 músculos que se inserem nessa região, formando parece uma pata de ganso aqui, né? O sartório, o grácil e o semitendinoso. Eles se inserem uma região da tíbia e dão uma característica aqui chamada pata de ganso. Inclusive clínicos costumam usar essa nomenclatura, pata de ganso, por causa desses 3 músculos. Pectíneo, eminência, ilho, pectíneo. Pectíneo é um músculo menor. Eminência, ilho, pectina, tubérculo púbico e ramo superior do pubis. Essa é a origem. É um músculo que de vez em quando comum da lesão nele, principalmente jogadores de futebol, por causa é um músculo pequeno e fácil de romper. Inserção na linha pectínea do fêmur. Então ele não, diferente do grácil, não está na tíbia. Ação, flexão do quadril, então participa da flexão do quadril. A adução da coxa, que é a principal ação. Então ele também faz, porque eles falam coxa, eu prefiro falar quadril. Flexão e adução do quadril. O adutor curto, origem, vocês devem ter parado que origem praticamente sempre no pubis, inserção que muda um pouco, às vezes no fêmur, às vezes na tíbia, e aqui no fêmur, a inserção. E faz adução do quadril. O adutor longo, origem, superfície anterior do pubis, de novo, é sempre assim, né? Pubis e sínfise púbica, a origem dos adutores. E inserção na linha áspera também do fêmur, e faz adução da coxa. Eu falei lá atrás que o adutor... Não, eu falei do adutor longo, eu falei também, mas o adutor magno, que eu quero chamar a atenção, que eu vou falar agora. O adutor magno, ele é um músculo bem volumoso, né? Ele perde só pelo glúteo máximo, vasto lateral, vasto intermédio, depois vem ele, que é um músculo bem importante. E ele tem origem na tuberosidade isquiática, ramo do pubis e do isquio. Então, ele tem um pouquinho aqui de presença no isquio, né? E inserção na linha áspera e tubérculo adutório, na região do fêmur. Ação principal, adução do quadril. Bom, só voltando rapidamente aqui, há outras discussões sobre o adutor magno. Há quem até divida ele em 2, porque ele teria uma diferença de inervação. Então é como se ele fosse... Tem 2 porções
e há quem às vezes divida essas porções como músculos, como se fosse duas porções com ações, como se fossem dois músculos, né? Ou pelo menos duas regiões muito bem distintas do adutor. Mas enfim, eu não vou entrar nesses detalhes todos. Quem quiser, por exemplo, ler um pouco mais sobre o assunto, acesse esse site aqui, por exemplo, ele fala um pouco mais sobre isso. Mas é um músculo bem volumoso. Então, ação, né? Adução do quadril, dependendo da posição de início do movimento, também participará da... Olha o tanto de função que ele tem. Participará da extensão, flexão, rotação interna e externa do quadril. Então ele tem funções às vezes antagônicas, mas isso é por causa da posição que o quadril estiver. Quando o quadril, por exemplo, estiver flexionado, completamente flexionado, ele vai ter um tipo de ação. Quando o quadril estiver totalmente estendido, ele vai ter um outro tipo de ação. Mas a ação principal é a adução do quadril, mas é bom saber que ele pode participar da extensão e flexão do quadril, rotação interna e externa do quadril, e reconhecendo que ele é um músculo volumoso e forte, é sempre bom a gente ficar atento a ele. Recomendo leituras desse autor, que é o Kapandji. Ele tem 3 livros, isso para quem quer entender um pouco mais de fisiologia articular, quiser saber mais, de forma mais detalhada sobre fisiologia articular, são 3 livros que vale a pena, né? São 3 volumes. Esse aqui tem uns mais antigos, até se acha em PDF pela internet, mas quem quiser prestigiar o autor e comprar esses livros são bem legais. Aqui um outro exercício que a Cláudia e o Rony fizeram uma medida do adutor magno. Veja a sinal eletromiográfico como que é bastante claro, né? O que ela está fazendo aqui é levantando, fazendo adução, né? Direcionando o pé para cima para fazer a adução do quadril. Infelizmente está parada a imagem aqui, mas vocês sabem o que é a adução do quadril, então é só imaginar o que está acontecendo aqui. E só mostrar aqui a participação do adutor magno. Jogue lá em algum buscador exercício para adutores ou máquina para... Vocês vão ver um monte de exercício. Aí esses exercícios podem ser com o próprio peso, pode ser como a moça está fazendo aqui, né, usando uma caneleira, pode ser usando elástico, pode ser, inclusive, quando você faz o agachamento ou o leg press com as pernas bem afastadas, também trabalha bastante os adutores. Pode ser usando polias ou elástico, usando caneleiras, como eu já falei, máquinas específicas. Então, tudo isso são variações para fazer a adução. O movimento é muito tranquilo de entender e os músculos trabalhados são esses que eu falei. Aqui só para sinalizar uma máquina, né, de adução, as musculaturas que trabalham. E antes de eu entrar aqui nos abdutores, eu nem dou tanto foco nos adutores, exatamente porque eles são músculos já bastante fortes. Não são músculos que eu dou um volume igual aos abdutores. Por exemplo, na minha prescrição de treinamento, o volume de treino para os abdutores é bem maior que os adutores. Com grande frequência eu nem passo exercício para os adutores, porque ou eles já trabalham, aqueles músculos já trabalham em outros movimentos, de flexão ou extensão, e porque eles já são muito calibrosos, né, são muito volumosos, eles ganham de lavada dos abdutores. Os abdutores sim vale a pena sempre incluir, mas essa tomada de decisão de fazer os adutores, obviamente cada profissional tem uma tomada de decisão, mas eu particularmente não valorizo muito os adutores porque eles já são bastante fortes, exceto se fosse um caso específico. Aqui a cadeira abdutora, que é o movimento oposto à cadeira adutora, como a moça está fazendo aqui. E quais são os músculos? Há 2 músculos principais, embora há outros que participem de forma acessória, mas os 2 principais são o tensor da face lata, que é o primeiro que eu vou falar agora,
que é um músculo pequeno, embora ele tenha um longo alcance, porque ele tem inserção aqui no trato iliotibial, ele acaba, por isso, tendo ação lá para baixo. Mas a origem dele é na crista ilíaca e na espinha ilíaca antero-superior, inserção no trato iliotibial. De vez em quando vocês vão ouvir minhas filhas gritando, tá? Eu estou em casa, em quarentena, por causa da pandemia. Eu só estou relatando isso porque quem estiver vendo isso no futuro... Aliás, hoje, 9 de setembro de 2020, só para deixar registrada a data que eu estou gravando, embora vai aparecer para vocês daqui uns dias. Então, uma hora ou outra vocês vão ouvir barulho das pequenas aqui no vídeo. Bom, então origem crista ilíaca, espinha antero-superior, inserção no trato iliotibial, que é isto aqui, né? Aqui em cima a gente vê o tensor da face lata, é um músculo pequeno, mas importante. Ação, e ele não tem ação só na abdução, ele tem ação também na flexão do quadril, porque ele é um pouco mais frontal. Abdução, rotação medial do quadril. Olha que curioso, ele tem rotação lateral do joelho, embora ele é um músculo pequenininho aqui em cima, mas o fato dele estar ligado ao trato iliotibial faz com que ele tenha ação lá para baixo, né? Então, mas a principal ação dele é de abdução. Então, veja que o tensor da face lata, diz o Capandi num daqueles livros que eu citei, que eles são flexores, abdutores e rotadores internos do quadril. Ele faz tudo isso no quadril. Isso aqui é só uma curiosidade. O trato iliotibial costuma ser um problema para corredores, pode causar inflamação esse contato do trato iliotibial com o côndilo aqui do fêmur, tá? Então, corredores profissionais costumam conhecer a síndrome da banda iliotibial, mas é só curiosidade. Outro músculo abdutor importante é o glúteo médio. Aliás, esses são os dois músculos mais importantes da abdução, e por isso precisam ser trabalhados, porque eles não são grandes, não são tão volumosos, e eles, de modo geral, perdem nessa competição com os adutores. Os aspectos mais anatômicos eu falaria em outro momento do glúteo médio. O sartório, na verdade, a principal função dele é a flexão do quadril. Poderia ter colocado ele em uma aula aí para trás. Mas como ele também, só para não esquecê-lo, como ele também tem uma ação na abdução, como vocês estão vendo aqui, eu vou colocá-lo aqui. Mas a principal ação dele é a flexão. O Capandi diz o seguinte sobre o sartório: é principalmente flexor do quadril e age como acessório na abdução e rotação externa. Também participa no joelho, flexão e rotação interna. O sartório ele é esse músculo comprido, né, que costura a coxa. Aliás, o nome sartório vem dessa ideia, né, de alfaiate do latim, né, ou costureiro, né? Acho até que no espanhol chamam ele assim, costureiro, alguma coisa assim. Mas é um músculo comprido, né, tem fibras longas, e tem função lá no quadril e função lá no joelho por causa dessa característica. Essa característica de costurar o músculo aqui. Aqui a comparação que a Cláudia e o Rony fizeram naquele livro desses dois exercícios. E fizeram a comparação aqui porque há uma diferença principal no quadril aqui. Veja que aqui ela está. Essa é a principal questão em relação aos abdutores. Então, fazer sentado ou fazer em pé. Ou melhor, fazer com o quadril flexionado ou com o quadril estendido, até porque isso pode ser no chão também, né? Fazer um quadril flexionado, estendido, muda a participação desses músculos. Vamos ver como que isso acontece. Já antecipando, quando você está mais ereta, ou ereto, né, mais reto, uma posição mais próxima do anatômico, o tensor da face lata se torna mais competente para fazer o movimento. Se você flexionar o quadril,
como ele tem origem no quadril, ele vai ficar encurtado e vai mudar a posição e ele perde competência. Vamos ver aqui, ó. Vou começar exatamente por ele. Olha, o tensor da face lata, a participação dele aqui e a participação dele aqui. E aqui, lembrando que para efeito de comparação, os autores usaram a carga máxima para cada exercício. Então, para a gente ter uma noção, né, no esforço máximo de cada exercício, qual foi a participação eletromiográfica. Repare que aqui o tensor da face lata dá praticamente o dobro. O glúteo médio, por outro lado, não mudou grandes coisas, né? Basicamente a mesma coisa. O glúteo máximo também tem fibras que participam da abdução. É um conjunto de fibras mais altas que também participam da abdução. E ele participa mais da abdução quanto mais, ou pelo menos você consegue valorizá-lo um pouco mais, quanto mais inclinado à frente estiver. Essa é uma das razões de por que algumas pessoas vão fazer este movimento e coloca o tronco bem para frente, às vezes tira até o glúteo aqui do assento, embora não precise, mas coloca o quadril, fazer a flexão do quadril, colocando o tronco bem para frente, vai hiperestender o glúteo máximo e coloca ele numa posição que ele trabalha um pouco mais neste movimento, né, como a gente vê aqui. Decúbito lateral, eles fizeram aqui uma análise, olha o glúteo médio e o tensor da face lata. Nessa posição aqui, o tensor da face lata sempre é bem valorizado. E veja que eles também medem o glúteo máximo, porque o glúteo máximo também tem fibras que fazem abdução. Naquele livro lá do Delavier, ele fala do glúteo mínimo. Agora, o glúteo mínimo é um músculo bem anterior. Olha o que o Capandi fala dele. O glúteo mínimo é um rotador interno quase totalmente. Olha que curioso. O glúteo mínimo é o rotador interno do quadril. Ele é um músculo tão anteriorizado que ele participa mais da rotação interna do quadril. É bem provável que, dependendo da posição da coxa que a coxa estiver, ele possa trabalhar também, possa ter alguma ação também na abdução, mas a função principal dele não é de abdução, tá? Do glúteo mínimo. É curioso a gente pensar que o músculo glúteo faz rotação interna. O que a Cláudia e o Rony vão discutir aqui? Como dar prioridade à ativação do glúteo máximo ou do glúteo médio? Mudando, basicamente o que eles vão dizer aqui é mudando a posição do quadril. Depois vocês leiam com calma o que está escrito aqui, eu já vou passar direto para a informação que eu quero dar, que é essa aqui. Então eles compararam aqui com a flexão do quadril e com o quadril menos flexionado. Então aqui eu tenho um ângulo bem maior e aqui um ângulo menor. Essa posição fará com que as fibras do glúteo máximo fiquem mais alongadas, mais estendidas e fiquem mais competentes para fazer o movimento. Veja essa comparação aqui do glúteo máximo e aqui, né, essas duas comparações. Agora repare, por outro lado, o que acontece com o tensor da face lata. Veja que o tensor da face lata, quando flexiona, ele se torna menos competente. E quando ele está menos flexionado, ele se torna mais competente. O glúteo médio não muda grandes coisas. Então, esse caso aqui é importante. Se você quer valorizar mais o tensor da face lata, mais estendido o quadril. Se você quer valorizar mais o glúteo máximo, mais flexionado. Eu, de modo geral, quando vou prescrever exercício para abdução, eu estou interessado no tensor da face lata. Isso não impede de fazer exercício assim também, pode fazer. Mas, normalmente, quando eu estou pensando em exercício para glúteo, eu vou direcionar exercícios específicos para glúteo. E tirar, uma pergunta que me faz, e tirar o glúteo do assento? Olha, eu não consigo ver grande coisa nisso, porque não vai mudar essa angulação aqui do quadril. Mas às vezes a pessoa faz isso porque tem algum suporte para ela pôr a mão aqui, aí ela ganha em equilíbrio.
Então talvez por causa disso até faça algum sentido, mas que isso tirar o aceno do quadril, isso vai aumentar mais a atividade, eu acho pouco provável, tá? Mas para uma questão de equilíbrio, talvez, mas não é necessário, pelo menos eu não vejo essa necessidade. Aqui depois vocês leem com calma, mas os autores vão chamar a atenção para os músculos pélvico-trocanteriano, olha só. Na posição, que é uma outra decisão, né? Na posição de 90 graus de flexão do quadril, ou seja, quando o quadril está mais aqui, um pouco mais para trás aqui, né? Para fazer 90 graus. Na posição de 90 graus de flexão do quadril, os 6 rotadores externos, também chamados de pelvitrocanterianos, que são o quadrado femoral, o obturador externo e interno, o gêmeo superior e inferior e o piriforme, eles ficam mecanicamente favorecidos para trabalhar. E um detalhe que ele chama a atenção é que o piriforme é um músculo que logo abaixo dele a gente vê passar o nervo isquiático, né, ou o nervo ciático. Aqui todos os músculos caracterizados, né, e eles vão falar então que precisa tomar algum cuidado, porque se você eles não usam o termo hipertrofia, eles falam contração, mas eu imagino que eles quiseram dizer isso, que hipertrofiar demais o piriforme pode fazer com que ele tensione o nervo isquiático, e isso pode ser um problema. Então essa tomada de decisão também de fazer com o joelho, fazer a abdução com a cadeira nessa posição ou ainda mais à frente, vai valorizar mais esses músculos, e você tem que pensar se você quer ou não. Como eu disse, eu particularmente quando vou fazer trabalhos de abdução, eu estou interessado nos abdutores, eu prefiro algo daqui para trás ou com o quadril menos flexionado. Aqui, bom, exercícios, variações, basicamente a mecânica é a mesma, pode fazer com polia. E se eu talvez não tenha mostrado todos os exercícios, mas também essa não é a ideia, né, porque eu já disse que exercícios e variações caminham para o infinito. O mais importante é entender o movimento, quem participa do movimento e as principais alterações que aí vai valer para qualquer situação, né? E se ele, por exemplo, aqui nesse momento flexiona o quadril, ou fica o quadril estendido, isso mexe na posição dos músculos que participam da abdução. Essa é a coisa que eu particularmente penso ser mais importante. Então a gente dá um descanso agora. Relembro aqui, quem quiser o livro pode me fazer contato então ficando aqui até a próxima aula.